Olá! Hoje vamos tratar do capital social e a relação do conceito com a questão do desenvolvimento. Parece ser evidente que o crescimento da discussão em torno do capital social na última década, da qual a discussão trouxe a participação comunitária para o centro do interesse dos cientistas sociais. Antecipando-se à percepção da relevância do tema, os teóricos Alex de Tocqueville e James Coleman já haviam afirmado que quanto maior a participação dos indivíduos em associações comunitárias, com a valorização das normas e regras democráticas, maior seria a contribuição positiva para o funcionamento e a consolidação da democracia. Se nos últimos anos presenciamos uma desilusão com os rumos da democracia, com o descrédito e a desconfiança tendo imperado fortemente contra o desempenho dos governantes, nada melhor que, através do capital social, se possa pensar estratégias que recuperem a credibilidade das instituições frente às demandas e exigências dos cidadãos contribuintes. Nesse sentido, há uma conclusão geral aceita no meio acadêmico de que a consolidação e solidez da democracia de um país depende de uma sociedade civil dinâmica e participativa orientada para a valorização das normas democráticas, baseadas na ética, na moral e nos costumes. O capital social frente à crise por que passam as instituições democráticas surge como um bem público capaz de gerar um novo contrato social alicerçado na cooperação recíproca, solidária e coletiva. O conceito de capital social começou a ser utilizado recentemente na literatura acadêmica. O tema teve um desenvolvimento rápido no interesse de cientistas sociais. Apesar da popularidade da temática, não podemos definir o conceito de capital social como se fosse um conceito homogêneo, pois o mesmo envolve um conjunto de valores sociais que promovem, tanto na ação individual quanto a ação coletiva. Nesse sentido, sua definição é bastante problemática. Por isso, o entendimento conceitual e teórico do capital social continua a se desenvolver. Uma das primeiras teóricas a utilizar o termo capital social nos círculos acadêmicos foi Lyda Johnson Hannifin, em 1916. Após a conceituação inicial de Hannifin, o termo capital social desapareceu da literatura durante várias décadas, vindo a retornar ao debate no final da década de 70, em diversos campos científicos. Foi o sociólogo Pierre Bourdieu quem, no ano de 1986, conceituou o capital social como as redes permanentes que pertencem a um grupo que asseguram a seus membros um conjunto de recursos atuais e potenciais. Mais tarde, em 1988, com James Coleman na Sociologia da Educação e Robert Putnam nas Ciências Políticas, o conceito capital social passou a ter maior expressão e maior importância. Coleman concebeu o capital social como os aspectos da estrutura social que facilitam certas ações comuns dentro dos agentes dentro da estrutura. Segundo o entendimento de Woolcock, na obra Capital Social e Desenvolvimento Econômico, está surgindo na literatura recente um consenso quanto ao cerne da definição de capital social. Este cerne consiste na afirmação de que o capital social refere-se às normas e redes que facilitam a ação coletiva. O cientista político Robert Putnam, de forma similar, entende capital social como os aspectos das organizações sociais, tais como as redes, as normas e a confiança que permitem a ação e a cooperação para o benefício mútuo, isto é, ao desenvolvimento e à democracia. Trabalhos recentes de Putnam, Narayan e Woolcock na obra Bonds and Bridging, Social Capital and Poverty,
apontam para 3 dimensões essenciais do capital social. As redes bonding, que são as aglutinadoras, as redes bridging, são as redes de pontes, e as redes links, que são as conectoras. A primeira dimensão ocorre quando as pessoas estão unidas e interligadas entre si por laços fortes de amizades ou parentesco. Nesse nível, prepondera o sentimento de amizade e solidariedade entre membros de famílias ou grupos da mesma etnia. São as conexões entre as pessoas que se associam para poder sobreviver. São os agrupamentos formados por pessoas que têm as características semelhantes e juntas resolvem os problemas do grupo. Na segunda dimensão estão as redes denominadas bridging, que consistem na interação entre grupos sociais. São associações com maior mobilidade, onde as relações sociais são horizontais, objetivando bens comuns. E na terceira, as redes denominadas linking, que consistem na união entre as pessoas com o objetivo de alavancar recursos ou poder junto às instituições estabelecidas. Por exemplo, acesso a bancos, governo e entre outros. É quando os pobres batem à porta do Estado para pedir recursos. Klicksberg, no artigo Mais Ética, Mais Desarrollo, argumenta que o campo do capital social é bastante amplo e está imerso em controvérsias, mas, diz o autor, é possível definir capital social seguindo 4 elementos essenciais. O primeiro é o clima de confiança existente em uma sociedade, tanto nas relações interpessoais como para poderes e atores sociais chaves, com o que, quanto menor for a confiança entre os membros de uma comunidade, maior será a dependência de terceiros para proteger os acordos e obrigar sua execução. Mais gestores legais, tribunais, polícia. Em outro plano, a confiança nas instituições e nas elites diretivas decai, se reduz a governabilidade com múltiplos efeitos negativos. O segundo elemento trata da capacidade de uma sociedade gerar formas de cooperação e associações, com sinergia. E o terceiro, por sua vez, fala da consciência cívica, a atitude predominante para o coletivo, desde o mais elementar até o cuidado dos parques públicos, até a responsabilidade fiscal e, por fim, o quarto aborda os valores éticos preservados entre os integrantes da comunidade. O conceito capital social apresenta uma polarização entre 2 correntes teóricas. Putnam defende a perspectiva culturalista do capital social e Peter Evans, na State Society Synergy, defende a concepção neo-institucionalista. Putnam entende que o capital social como consequência de um processo cultural de longo prazo, ou seja, acreditava na evolução histórica do sistema político e na existência de pré-requisitos desenvolvimentistas que facilitam a implementação eficaz de políticas públicas. O autor cita como exemplo o norte da Itália, como sendo a região mais desenvolvida por razões de suas origens culturais herdadas na Idade Média. Putnam acreditava que o capital social vem de longe, da história. Já a perspectiva neo-institucionalista, defendida por Peter Evans, entende que o capital social pode ser desenvolvido sem necessariamente ter uma raiz histórica. O capital social pode ser criado. Evans defende o surgimento da autonomia institucional inserida no cotidiano da sociedade como sendo a fonte da utilização ótima de recursos disponíveis à coletividade. Evans vê a possibilidade de uma sinergia entre o público e o privado, capaz de aumentar a capacidade de intervenção do Estado.
Para ele, sem a intermediação direta do Estado, os países em desenvolvimento não teriam qualquer possibilidade de industrialização. Evans defende a sinergia entre o Estado e a sociedade. Klicksberg vê, assim, a possibilidade do capital e da cultura contribuírem para o desenvolvimento econômico e social, pois ambos constituem potentes instrumentos de construção histórica. Em suas palavras, as pessoas, as famílias, os grupos são capital social e cultural por essência, são portadoras de atitudes de cooperação, de valores, de tradições, de visão da realidade, que são sua própria identidade. É importante, porém, notar a diferença entre capital humano e capital social. O capital humano requer grande investimento em saúde e educação, enquanto o capital social requer valores como solidariedade, confiança e participação. O capital social requer o importante papel que jogam no âmbito societal e institucional os níveis de confiança entre os atores em uma sociedade. A existência e a prática por parte dessa população de normas cívicas. O nível de associativismo que incide diretamente no fortalecimento do tecido social. E, por último, importante presença na cultura de valores tais como o respeito à dignidade do outro, justiça social, solidariedade e tolerância para facilitar a convivência. Segundo a perspectiva da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o capital social é conhecido como o conjunto de relações sociais baseadas na confiança e nos comportamentos de cooperação e reciprocidade. Quando a riqueza e a receita não estão distribuídas equitativamente em uma sociedade, surge uma pergunta importante: qual é a contribuição que se pode esperar dos instrumentos de desenvolvimento e mobilização do capital social para sustentar e aplicar políticas sociais efetivas destinadas à redução da pobreza? Klicksberg assinala os baixos índices de corrupção, delinquência e criminalidade em países desenvolvidos, como a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Holanda e o Canadá, citando os referidos países como exemplos de um nível elevado de qualidade de vida, em termos de saúde, educação e equidade econômica. A razão para tal êxito, para o autor, estaria no forte capital social que faz parte de suas respectivas populações. Klicksberg trabalha com o conceito de capital social seguindo a teoria de Putnam, segundo a qual o entendimento de capital social abarca 4 dimensões: os valores éticos dominantes de uma sociedade, sua capacidade de associatividade, o grau de confiança entre os membros e a consciência cívica. Os resultados, diz Klicksberg, são positivos. Quanto mais capital social, mais crescimento econômico a longo prazo, menor criminalidade, maior saúde pública, mais governabilidade democrática. Instituições e entidades internacionais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e as Nações Unidas estão empenhadas em criar áreas específicas dedicadas a impulsionar o capital social. Como diz Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, os valores éticos dos empresários e os profissionais de um país, e entre outros autores sociais chaves, são parte de seus recursos produtivos. E conclui Klicksberg, se são a favor da inversão, a honestidade, o progresso tecnológico, a inclusão social, são verdadeiros ativos. Se em troca predominam a ganância rápida e fácil, a corrupção, a falta de escrúpulos, bloqueará este avanço.
Klicksberg cita a participação de outras instituições civis e privadas que atuam de forma concreta para o fortalecimento do capital social no mundo, como, por exemplo, o voluntariado da Caritas, AMIA e Rede Solidária. O conceito de capital social também está suscitando interesse nas instituições econômicas internacionais. Após o fracasso da aplicabilidade das políticas do Consenso de Washington no âmbito econômico e social nos países de economias emergentes, há uma tendência das instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial reverem seus programas, considerando mais a dimensão social com a parceria da sociedade civil no desenvolvimento econômico de cada país. A revisão das metas do Consenso de Washington e sua nova abordagem são conhecidas agora como Post-Washington Consensus. As propostas do Banco Mundial e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico se encontram nesta mesma direção. Para o Banco Mundial, o capital social faz referências às instituições, relações e normas que conformam a qualidade e a quantidade das interações sociais de uma sociedade. A OCDE o define em seu informe O Bem-Estar das Nações, o papel do capital humano e social, como as redes junto com as normas, valores e opiniões compartilhadas que facilitam a cooperação dentro e entre os grupos. O grupo temático que discute o capital social no Banco Mundial o entende, em outras palavras, como a capacidade de relacionamentos dos indivíduos, suas redes de contatos sociais baseadas em expectativas de reciprocidade e comportamento confiável que, no conjunto, melhoram a eficiência individual. No plano coletivo, o capital social ajudaria a manter a coesão social pela obediência às normas e leis, bem como a negociação em situações de conflitos e a prevalência da cooperação sobre a competição, tanto nas escolas quanto na vida pública, o que resultaria em um estilo de vida baseado na associação espontânea, no comportamento cívico, enfim, numa sociedade mais aberta e democrática. Para Woolcock, o capital social é um conjunto de relações sociais que tem por base a confiança do grupo e que permite alcançar seus fins. Spanholo, na obra Network of Relations and Social Capital, define o capital social como a extensão para aplicar o poder presente em uma relação social, a quantidade de poder de castigo social acreditável e disponível como uma ameaça em excesso do requerido para manter a cooperação na interação social. Segundo Giuseppe Ricotta, em palestra proferida na Unijuí em 2003, o capital social pode ser entendido como uma união de duas ou mais pessoas que se organizam em associações com o objetivo de resolver os problemas locais, ou seja, o capital social é tudo o que se refere ao associativismo, ao cooperativismo, pequenas empresas locais, onde os principais favorecidos são a própria comunidade, entidade ou as associações, com a finalidade de atingir um desenvolvimento local sustentável e necessariamente alternativo ao capital econômico internacional. O capital social é o interesse da coletividade, é a cooperação em oposição ao individualismo. O capital social, no dizer de Ricotta, é a qualidade nas relações entre os indivíduos, desde a família, a comunidade, empresa e instituições públicas. Capital social é construir redes e não hierarquias. Nossa equipe foi às ruas ouvir as pessoas e os níveis de confiança interpessoal das mesmas. Analise as respostas.
termos gerais, não. Porque eu acho que nos dias de hoje nós vivemos num mundo muito egoísta, né? As pessoas são muito... Elas olham muito o seu e não de terceiros. Elas estão mais preocupadas consigo do que com o próximo, né? Então acho que em razão disso, acho que em geral não se pode confiar nas pessoas. Generalizando, eu acho que não. É porque hoje é tão complicado, eu acho que tá aí na mídia pra gente ver, né? Às vezes a gente idealiza, por exemplo, algum político, alguma personalidade da mídia, vamos dizer assim. Daqui a pouco, quando tu vê, o cara tá cheio de podre por trás. Então é complicado. Então, essas pessoas que deveriam agir corretamente já não o fazem. Tu imagina o resto do povo. A confiança hoje em dia, ela tem que ser conquistada aos poucos, né? Porque hoje em dia a gente não pode julgar as pessoas só pelas aparências. Para tu confiar numa pessoa, tu tem que conhecer. Então eu acho que a gente tem que depositar um pouquinho de confiança em todo mundo. E é uma coisa que hoje em dia a gente não sabe com quem a gente está falando, né? Se pode. Se deve. Aliás, acho que as pessoas têm que ser mais acreditadas, né, cara? Depende da pessoa. Tem pessoas que a gente sabe, pelo convívio com a pessoa, a gente acaba sabendo se ela é de confiança ou não. Tem pessoas que pela convivência, pelo tempo de convivência com ela, bom, essa pessoa é confiável, eu posso colocar, digamos, assuntos importantes sob a guarda dela, sob os cuidados dela. Outras, tu já, também pela forma de agir, tu vês, essa pessoa não dá para se confiar. A gente pode confiar nela desconfiando. A confiança é um componente essencial para que exista capital social. Por outro lado, o que se inibe a construção do capital social e do desenvolvimento de uma região é o seu lado oposto, a desconfiança. Vimos na enquete a dificuldade das pessoas em confiar uma nas outras. Da mesma forma, Putman enumera algumas frases e dizeres que comumente as pessoas mencionam quando desconfiam das coisas e das pessoas. Por exemplo, quem confia nos outros está perdido. Não empreste dinheiro, não dê presente, não faça o bem para não te arrependeres depois. Todos só pensam no próprio bem e enganam um companheiro. Se a casa do teu vizinho estiver em chamas, leve água para a tua. Certamente não haverá progresso e desenvolvimento se a desconfiança existir entre as pessoas. Tudo está perdido quando o eu se sobrepõe ao nós. Putnam afirma que a combinação de pobreza e desconfiança mútua minou a solidariedade horizontal, o que Bansfield chamou de familismo amoral. No sul da Itália, diz Putnam, imperam relações clientelistas. O clientelismo é fruto de uma sociedade desorganizada e tende a manter a fragmentação e a desorganização social. Até mesmo o cientista político Antônio Gramsci já havia notado tal situação e afirmou: o sul da Itália continuou sendo uma grande degradação social. Como vimos, Putnam relaciona níveis elevados de civismo com níveis elevados de desenvolvimento. A comunidade cívica está estritamente ligada aos níveis de desenvolvimento social e econômico. Na mesma ideia, Putnam complementa: regiões cívicas são prósperas, industrializadas e têm boas condições sanitárias. Ou, quanto maior a participação cívica, maior o crescimento econômico. Como exemplo de sociedades mais cívicas e mais prósperas da Itália, Putnam cita as regiões da Emília-Romanha e da Lombardia. Nessas regiões, a população tem uma grande participação nos assuntos regionais, na tentativa de resolver os seus problemas locais. Nas regiões mais cívicas, percebe-se igualmente um maior número de filiação sindical
e maior concentração de redes de solidariedade social. Prevalece nessas regiões uma elevada virtude cívica, pois nelas a honestidade, a confiança e a observância da lei imperam. Essas populações, diz Putnam, são dotadas de espírito público extraordinariamente desenvolvido, formando um verdadeiro complexo de comunidades cívicas. O engajamento cívico, a valorização da solidariedade, a cooperação e a honestidade são marcas fundamentais dessas comunidades. Numa comunidade cívica, tem-se coesão social, harmonia política e um bom governo. Putnam acredita que a comunidade cívica forma-se graças à herança histórica cultural e diz que a mesma pode apresentar círculos virtuosos ou círculos viciosos. Numa comunidade cívica, os estoques de capital social, como confiança, normas e sistemas de participação, tendem a ser cumulativos e a reforçar-se mutuamente. Os círculos virtuosos redundam em equilíbrios sociais com elevados níveis de cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem-estar coletivo. Por outro lado, a inexistência dessas características na comunidade não cívica também é algo que tende a autorreforçar-se. A deserção, a desconfiança, a omissão, a exploração, o isolamento, a desordem, a estagnação intensificam-se reciprocamente num miasma sufocante de círculos viciosos. É diante de uma sociedade civil vigorosa, diz Putnam, citando Tocqueville, que o governo democrático se fortalece em vez de enfraquecer. Na comunidade cívica, as associações proliferam, as afiliações se sobrepõem e a participação se alastra. Talvez o conceito mais usado que integra o capital social seja a confiança, trust. É nela que residem todas as relações que solidificam a comunidade. Não existe empreendimento, uma cultura cívica, nem capital social sem a confiança. Segundo Marcelo Baqueiro, em Verbete Capital Social, 3 vertentes de pensamento têm indicado as fontes geradoras da confiança. A primeira é a atividade voluntária, que se constitui no mecanismo essencial para sustentar a confiança generalizada. A segunda é a confiança, surgida como respostas às experiências pessoais e com instituições fora do universo daquelas pequenas associações às quais um indivíduo é filiado. E por fim, há um leque de instituições que promovem o capital social além das associações voluntárias, tais como a família, as escolas e os meios de comunicação. Assim percebe-se a debilidade do conceito de capital social em uma comunidade na medida em que nela impera a desconfiança. O capital social, ao contrário do capital financeiro, não se desgasta com o uso. Quanto mais se utiliza, mais capital social se tem. Aumenta-se o estoque ao invés de diminuir. O capital social é o capital dos menos favorecidos, dos que estão fora do eixo econômico dominante. O capital social se apresenta como uma alternativa para a sobrevivência econômica dos pobres, pois é na associação comunitária, na confiança mútua entre os membros, que os problemas locais, como a falta de moradia, de energia, de saneamento, serão resolvidos. A atuação conjunta da comunidade servirá como instrumento de pressão para que os governantes disponibilizem recursos e atendam às demandas locais através de políticas públicas eficientes e eficazes. O capital social é, desta maneira, um mecanismo de inclusão daqueles que estão fora do eixo econômico dominante. Incluir não significa reproduzir as mesmas formas e relações do pensamento dominante, mas pensar e viver um novo modo dentro da ação comunicativa proposta pela teoria do filósofo alemão Habermas. Pensar o capital social possibilita uma nova cultura política
em que os indivíduos estejam conscientes de seus direitos e deveres frente ao Estado. Os indivíduos não podem esperar pelas migalhas das instituições públicas. O clientelismo político deve ser banido das novas relações políticas. A nova cultura política requer a participação efetiva de todos os cidadãos no poder deliberativo do Estado. Somente a organização da sociedade civil será capaz de fazer pressão ao Estado, consolidando assim o processo democrático. Para aprofundar esta aula, seria importante dar continuidade à leitura da obra Comunidade e Democracia, a experiência da Itália moderna, de Robert Putnam. Como vimos, estudos têm comprovado a correlação estatística entre os níveis de confiança e os fatores como a eficiência judicial, a ausência de corrupção, a qualidade da burocracia e o pagamento de impostos. Constatou-se também que o incremento da participação em organizações melhora o rendimento econômico dos campesinos pobres, segundo fonte do Banco Mundial. Dados da Organização do Comércio para o Desenvolvimento Econômico demonstram que quanto maior for o nível de confiança e associativismo, maior será o desenvolvimento econômico da região. O capital social está associado a um nível mais elevado de confiança, cooperação, compromisso recíproco e coesão social, e pode ajudar a melhorar os resultados das instituições e das empresas. Estudos da Escola de Saúde Pública de Harvard têm demonstrado igualmente que o clima de confiança nas relações interpessoais aumenta a esperança de vida. Se há desconfiança, a esperança de vida diminui. O estudo comprova também que a desigualdade do país tem relação com a esperança de vida das pessoas. Se há um alto nível de desigualdade, a esperança de vida se reduz. A igualdade e um maior capital social são fatores chaves de saúde pública. Estudos empíricos comprovam ainda que o acúmulo de capital social pode promover o maior crescimento com maior igualdade, melhorar a produtividade, promover o consenso em tempos de discussão e auxiliar na segurança dos mais pobres e vulneráveis, de modo a proteger as comunidades, promover normas aceitáveis e reduzir a pobreza.